Olá, nós estamos agora na aula de Laboratório de Sistemas Operacionais do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, do Campus Jardim. Eu sou Thiago Smaller de Carvalho e na aula de hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. A gente vai olhar para a história do surgimento dos computadores e, por consequência, dos sistemas operacionais que surgiram junto com os computadores, né? Não existe computador atualmente sem pensar em sistemas operacionais, são duas ideias que são correlacionadas. E ao olhar para esse passado, além de ser interessante, a gente pode utilizar o que aconteceu no passado para entender o que está acontecendo no presente, o que está acontecendo hoje, e também para nos inspirar a produzir as novas ideias que vão construir o futuro. Nós começamos a aula falando de dois conceitos fundamentais: o que é o sistema computacional, o que é um computador, e também nós vamos falar sobre o conceito do sistema operacional. Depois disso, a gente vai dar uma breve observada na história do surgimento dos computadores e dos sistemas operacionais. Bom, o que é um sistema computacional ou um computador? É muito comum nós confundirmos a ideia de computador com de sistema computacional. Quando a gente fala computador, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquele gabinete com as peças eletrônicas, computador que a gente tem em casa, em que você pode ver vídeo, navegar pela internet. Só que o sistema computacional, a ideia de computador, ela pode ir muito além. E é por isso que a gente utiliza o conceito, a palavra sistema computacional, porque ela já dá uma ideia de além do computador. O sistema computacional pode incluir os notebooks, os celulares ou até mesmo as torradeiras inteligentes, os computadores de bordo dos carros. No fim das contas, com a emergência da computação ubíqua ou da ideia da internet sobre as coisas, Internet over Things, que na minha opinião devia ser traduzido por internet nas coisas, eles traduzem como internet das coisas, mas é a internet nas coisas e computadores em todas as coisas. O que é isso? É a ideia de que qualquer dispositivo que você tem na sua casa, dispositivo, quando eu digo aparelho mesmo, geladeira, fogão, qualquer um desses aparelhos, qualquer um desses objetos, eles podem ter um sistema computacional dentro deles. Então eles são um sistema computacional, eles são uma espécie de computador. Além de, claro, ser uma geladeira ou ser uma torradeira. Essa é uma revolução que a gente está vivendo no momento agora. E a tendência é que cada vez mais os aparelhos tenham computadores dentro deles. Então, a ideia de sistema computacional vai muito além do computador de mesa que vem na nossa mente a primeira vez que a gente fala disso, certo? Então, qualquer aparelho pode ser um sistema computacional, desde que ele seja formado por um processador, ou seja, ele tem uma unidade ali que faz cálculos matemáticos, que processa informações, um dispositivo para registrar, para gravar dados. A gente pensa no disco rígido, só que pode ser várias coisas, dependendo do dispositivo que você tem, você vai estar gravando informações na tecnologia que aquele dispositivo tiver para ele. E aí, alguns periféricos, que são os dispositivos de interação, dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Então, pensa nisso. O sistema computacional ele vai muito além do computador. Ele pode ser um sensor que tem ali um processador que está controlando as caldeiras de uma indústria química. Ele pode ser o computador de bordo do seu carro. Se você tem computador de bordo no seu carro, você tem grana, certo? Então tá bem na fita. Então o computador, o sistema computacional, ele vai muito além da imagem que a gente tem de computador de mesa. É bom se lembrar disso. Principalmente agora, em que os sistemas computacionais tendem a invadir a nossa realidade em todos os lugares possíveis. Bom, os computadores eles são baseados na arquitetura do John von Neumann. Essa arquitetura
foi proposta na década de, mais ou menos, acho que nos anos 50, mais ou menos por aí, tô chutando, não é muito preciso esse palpite. Mas o que é impressionante nisso é que os computadores de hoje, eles ainda são baseados nessa arquitetura que hoje já data há mais de 60 anos. Obviamente vai chegar um ponto da tecnologia em que a gente vai ter computadores baseados em outra coisa. A gente acredita que na hora que surgiu os computadores quânticos, que o Google está fazendo bastante pesquisa, esse esqueminha que você está vendo aí na tela, esse diagrama aí, que tem a unidade de processamento, que é a arquitetura do von Neumann, a gente vai ter uma outra arquitetura de computação. Mas até lá, isso que a gente tem é isso que tem sido há 60 anos. Então vamos prestar atenção aí nesse diagrama. A gente tem a memória principal, é um dos componentes básicos. A gente tem a unidade lógica, aritmética, a unidade de controle de programa e os equipamentos de entrada e saída. A memória principal é o lugar onde são gravadas os programas, os aplicativos e os dados do usuário. Então, quando você liga o computador, o seu computador ele vai ser carregado, o seu sistema operacional, na verdade, vai ser carregado dentro da memória principal. E aí o seu computador começa a funcionar, certo? Aqui dentro, no centro da figura, a gente tem uma caixinha que está representando a unidade central de processamento, que é formada por duas coisas. A unidade de controle de programa e a unidade lógico-aritmética. Nós já estudamos, vocês já estudaram isso nas aulas anteriores, né, com o professor Patrick. A unidade lógico-aritmética, ela realiza computações, ela faz continha. Essas computações podem ser matemáticas, aritméticas, multiplicação, potência, divisão, logaritmo, ou elas podem ser também operações lógicas. Essas operações lógicas vocês já começam a estudar em algoritmos 1. Aquelas operações do comando C, do comando enquanto, certo? São essas operações que podem ser realizadas dentro do processador, da unidade de processamento. Ela vai ser feita pela unidade lógico-aritmética. Já a unidade de controle de programa, ela tem a responsabilidade de controlar o que o computador vai executar. Então ele vai organizar os programas, vai controlar a unidade lógico-aritmética, né? À toa que ela chama unidade de controle. Mas ela também vai controlar vários componentes aí do seu sistema. Então, um computador, o que ele tem? Uma memória onde grava-se os programas, uma unidade de processamento formada por dois componentes, a unidade lógico-aritmética que faz continha, a unidade de controle que controla. E aí a gente tem os periféricos, que são os dispositivos que a gente chama de equipamento de entrada e saída. São esses dispositivos que vão te mostrar as informações que o computador está processando. Às vezes ele está processando um vídeo, e aí você vai ver aquele vídeo na tela. Esse é o equipamento de saída, nesse caso, né, que é o monitor do computador. Mas também esses dispositivos podem ser utilizados para que você transfira informações para dentro do computador. Então é o caso quando você digita uma frase no teclado. Então você está passando uma informação para o computador. Certo? Então o sistema computacional ele tem isso. Memória principal, unidade de processamento e alguns dispositivos de entrada e saída. A unidade de processamento ela pega informações lá na memória, salva informações, devolve, computa, salva de volta, pega uma nova informação, faz computação, devolve para a memória principal. Ou talvez ela também controla os dispositivos periféricos e mostre essas informações para o usuário ou lê informações do usuário para dentro do sistema. Então, essa é a ideia do sistema computacional, esse fluxo que vai acontecer e esses componentes, esses três componentes principais, sendo que o processador ele é dividido entre duas componentes, a ULA, que é a unidade lógica aritmética, e a unidade de controle, que é o C. Bom, visto a ideia do sistema computacional, o que é um sistema operacional? Bom, o sistema computacional ele é a máquina. Já o sistema operacional ele é o programinha principal que faz com que essa máquina funcione. Então, o sistema operacional ele vai gerenciar tudo. Ele vai gerenciar o monitor, vai gerenciar as aplicações, vai gerenciar
o disco rígido que está dentro do gabinete, vai receber informações do teclado, do mouse, da impressora. Todo mundo troca informações com o sistema operacional. Então, o sistema operacional é ele que permite que você utilize aquele computador, que você utilize aquele sistema operacional. Vale dizer que aqui também a gente não restringe a ideia para computador de mesa, tem sistema operacional em celular, em notebook, mas não é muito comum a gente ter sistema operacional em um controlador de uma indústria ou em ou mesmo uma geladeira. A gente tem uns sistemas mais simples, mas aí cabe certa discussão se vai ter sistema operacional na geladeira ou não. É possível que a gente chegue num ponto de evolução em que o Windows gere versões de software para geladeira e aí a gente vai poder instalar vários sistemas operacionais na mesma geladeira. Será que isso vai acontecer? Ou será que vai ser só um sistema básico que já vem com a geladeira e não tem sistema operacional? Só tem um sistema que também é um sistema operacional, mas ele não é personalizável. Você não pode mudar ele, você não pode instalar um novo sistema. Então é isso. Sistema operacional, a gente vai estudar profundamente esse conceito de sistema operacional, mas o que eu quero que você absorva nessa figura é que ele é o carinha que controla tudo. Ele vai gerenciar todos os elementos que tem lá no seu computador e vai permitir que você utilize o computador. Bom, por que a gente precisa de um sistema operacional? Ao longo da história que a gente vai ver nessa e na próxima aula, vocês vão observar o contexto que surge o sistema operacional. Então você vai ver ele na prática por que ele surgiu. Agora, de um ponto de vista mais teórico, antes da gente estudar essa história dos sistemas operacionais, a gente pode entender os motivos que justificam a existência desse sistema operacional. É o seguinte, se você for usar um sistema sem sistema operacional, você tem que entender o hardware daquele sistema. Então, se você for fazer uma aplicação para um computador da Juliana, você vai ter que considerar todas as informações daquele computador na hora que você for fazer um aplicativo. Na hora que você for fazer um aplicativo para o Pedro, para o computador do Pedro, você tem que construir uma aplicação específica para aquele computador. Só que existem milhões de computadores. Essa ideia nem entra na nossa cabeça, porque a gente não produz software assim mais. A gente produz um software e ele roda para vários computadores, certo? Por que isso acontece? Porque tem um sistema operacional e esse sistema operacional vai lidar com os detalhes do hardware do computador. Então, essa complexidade de, mas qual placa-mãe que esse computador tem? Mas que dispositivo ele tem? Toda essa complexidade do hardware, a gente não precisa se preocupar como programador. Esse é um motivo muito bom. Esse é o melhor motivo. Não precisa de mais. Certo? Então, o sistema operacional facilita a produção das aplicações por consequência, porque a gente pode focar no que a aplicação faz, em vez de ficar se preocupando com o hardware que está rodando. E, além disso, um outro detalhe importante é a portabilidade. Hoje, a gente constrói aplicações utilizando uma linguagem de programação, e aí esse nosso programa ele vai ser compilado, vai ser interpretado, e ele vai rodar na máquina. Então, existe uma responsabilidade tanto do sistema operacional quanto dos programinhas que transformam o nosso código em um programa executável, de lidar com detalhes como onde essa máquina vai rodar, se está rodando no Android, se está rodando no computador do Pedro, da Bia, ou se está rodando numa torradeira, certo? Portanto, a portabilidade é exatamente o fato da gente construir uma aplicação numa linguagem de programação e depois poder rodar essa aplicação em vários ambientes, em vários computadores diferentes. Isso é permitido pelo sistema operacional. Correto? Bom, agora para a gente tentar visualizar melhor essa relação que existe do motivo principal do sistema operacional. Tá vendo esse bonequinho aí? Tá vendo essas setinhas verdes?
uma pessoa, quando está utilizando uma aplicação, seja o WhatsApp, o navegador, ou mesmo um editor de figura, de Photoshop, alguma coisa assim, a pessoa ela interage com a aplicação. Então, você clica na aplicação, você escreve uma mensagem dentro da aplicação. Em momento nenhum, você está se preocupando com os detalhes do hardware. Porque existe uma camada do sistema operacional que vai rodar embaixo daquela aplicação e vai lidar com esses detalhes. Então, o amarelinho aí na figura, ele é como um cara que faz o meio de campo entre a aplicação, que é o que resolve o problema do cliente, que traz uma funcionalidade. No caso, o WhatsApp, que é o nosso exemplo, ele oferece a possibilidade de trocar mensagens. Então, quando você programa, se estiver programando no WhatsApp, você vai se preocupar com isso, com a que a aplicação faz. Já o sistema operacional vai ser o cara que vai ter a responsabilidade de lidar com o hardware aonde aquela aplicação vai rodar. Então, quando você programa uma aplicação e quando o usuário utiliza uma aplicação, nos dois momentos, em momento nenhum você vai estar se preocupando se está rodando aquele aplicativo num Galaxy S10, num iPhone, ou mesmo numa geladeira. Por quê? Porque tem esse cara aí, esse amarelinho, que vai fazer um meio de campo. Então, o verde, que é a aplicação, é onde o usuário, de fato, interage. O amarelo faz o meio de campo entre a aplicação e o hardware, que é o sistema operacional. E o hardware está marcado em vermelho. A primeira coisa, que talvez eu deveria ter falado até mesmo antes, é que a gente precisa entender que a funcionalidade, ela não vem do nada, certo? O WhatsApp ele só roda porque o aparelho permite que aquilo aconteça. Tem um hardware ali que está permitindo que tudo aconteça. E a gente não se preocupa, a gente nem visualiza esse hardware. Por quê? Porque o sistema operacional cuida dele e a camada de aplicação apenas se preocupa em interagir com a gente, certo? Interagir com o usuário, correto? Então é isso. O usuário ele não vai interagir diretamente com o hardware, certo? Ele vai interagir com a aplicação. A aplicação daí passa a bola, o verdinho passa a bola para o amarelo e o amarelo tem a responsabilidade de controlar o hardware e fazer aquela parada acontecer. Então, toca música, vai ter um hardware, vai ter um aparelho que está fazendo aquela música acontecer. Na hora que você dá um playzinho na camada de aplicação, ela tem que entrar em contato com o sistema operacional e o sistema operacional tem que operacionalizar, tem que fazer aquela música sair e acontecer, certo? Então vai ter que controlar o hardware, vai ter que controlar o dispositivo de saída, vai ter que transformar uma informação num sonzinho e tocar o sonzinho para que você ouça a música, certo? Então a gente não se preocupa, a gente não enxerga esse processo, principalmente quando a gente é usuário. Mas como programador, a gente fica mais próximo dessa realidade, principalmente se a gente estiver estudando sistemas operacionais. Bom, nesse slide eu estou só anotando os detalhes que eu falei aqui para aumentar aí a redundância da informação, uma informação tão importante que eu resolvi destacar o que eu falei e coloquei dentro do slide, para caso você queira ler, certo? Bom, agora um conceito mais preciso do sistema operacional. O sistema operacional também é um programa, também é um software, também foi produzido por alguém. Só que ele é um programão formado por inúmeros subprogramas. Então a gente tem dentro do sistema operacional um sistema que vai cuidar do processador, um que vai cuidar do som, um que vai cuidar da memória. E tô te falando, são inúmeras componentes, inúmeros subprogramas. Então o sistema operacional é como se fosse um mega programa com várias funcionalidades. As responsabilidades do sistema operacional são lidar com os detalhes do hardware, das peças do computador. Ele oferece uma interface entre as aplicações e o hardware do computador. E as aplicações utilizam essa interface para oferecer funcionalidade para a gente, para os usuários. Ele tem responsabilidade também de gerenciar, controlar todos os dispositivos
e os recursos da máquina. Esses recursos eles podem ser tanto físicos, que é o hardware, né, as peças do computador, mas também pode ser recursos virtuais, tipo, esse espaço de memória, que é uma ideia, está reservado para aquele programa, certo? Outros recursos que ele controla também, recursos virtuais, é o tempo. Por exemplo, esse programa tem 10 segundos para executar, agora eu vou executar um outro programa. A gente dá uma olhada nesse conceito de tempo na segunda aula sobre a história dos sistemas operacionais, que a gente vai estudar o momento que surge o primeiro sistema operacional que começa a lidar com o tempo e dizer que tempo é um recurso dentro de um computador que também pode ser gerenciado. Bom, enfim, agora a gente começa, depois de estudar os conceitos de sistema computacional, sistema operacional, nós começamos agora a nossa viagem pela história dos computadores. Bom, nós vamos ver um documentário na próxima semana. Esse documentário vai falar em que momento existe uma certa efervescência, uma certa explosão na área da informática, e é o momento que surgem os computadores. Não é o momento que surge o primeiro modelo de computador, mas é o momento que as pesquisas avançam muito. Esse é o momento da Segunda Guerra Mundial. Então esse é um computador de Turing, reconhecido por muitas pessoas como um dos primeiros computadores, talvez um dos mais relevantes, certo? E aí, o que marca essa geração é que esses computadores eles não têm sistema operacional, eles são máquinas eletrônicas mesmo, que realizam computações muito específicas, certo? Sobre o documentário que vai especificar essa primeira geração, vai dar um contexto super interessante que a gente vai ver na próxima aula. Vocês vão conseguir visualizar melhor por que surgiram os computadores, certo? E o motivo é guerra mesmo, é a sobrevivência. Existe sempre, nos períodos de guerra, uma coisa que os marca, que são os grandes avanços tecnológicos. Isso é uma coisa que sempre aconteceu. E acho que sempre vai acontecer. E é também uma motivação dos computadores. E aqui, nesse momento, como que a gente enxerga um computador? A gente enxerga um monte de alavanca, de máquina, de peça, que está repetindo o cálculo de informação. Como se fosse uma calculadora mecânica super gigante, certo? Bom, o que marca essa primeira geração de computadores? A partir de 45, entre 45 e 1955. Eles são constituídos por válvulas e painéis. A ideia que a gente tem aqui é um grande e enorme painel com um monte de válvula. Válvula é um dispositivo físico lá, eu não entendo muito de física, mas ele tem uma capinha de vidro e tem uns componentes elétricos aí. Essas válvulas elas vão ser responsáveis por fazer computação e a gente vai organizá-las em inúmeros painéis. Esses computadores eles tinham uma única função: realizar cálculos matemáticos. Nessa época os computadores pesavam 13 toneladas, ocupavam salas enormes, gastavam uma quantidade absurda de energia. E não existia sistema operacional, não existia essa ideia de sistema operacional, porque ele só tinha uma funcionalidade que era realizar continha, geralmente uma conta específica, fazer uma coisa específica. Por exemplo, multiplicar por 10. Então o computador ele tinha aquela predisposição, ele tinha aquela funcionalidade específica. O que marcava bastante essa época era que para utilizar o computador a gente manuseava com a mão, então a gente usava alavancas, trocava as chaves, mexia nas válvulas e outros métodos bem diretos, né? Então a gente colocava realmente a mão dentro da máquina para poder realizar a computação.
Bom, então nesse contexto tem tudo a ver com a Segunda Guerra Mundial. Um dos grandes motivadores das primeiras máquinas, que foram as máquinas que deram origem aos computadores, foi a quebra de códigos de criptografia, que era tentar descobrir e decifrar as mensagens dos seus inimigos. Então, os aliados, que era formado lá no final acabou sendo formado pela Inglaterra, os Estados Unidos, eles queriam interceptar as mensagens da Alemanha nazista. Então eles queriam saber aonde que ia ser os ataques. Nessa época, existia muita troca de mensagem por rádio. Então, era basicamente você escutava as mensagens de rádio, só que essas mensagens elas estavam escondidas, elas estavam decifradas. Para quebrar e para descobrir o verdadeiro significado e para traduzir para o que estava decifrado, escondido, para uma informação que você conseguisse entender, foi para isso que foram criados os primeiros computadores. Bom, são destaques aí nessa época. O Alan Turing, que a gente viu lá no primeiro slide da primeira geração. O documentário que a gente vai ver também fala sobre o Alan Turing. Mas também temos contribuições do John von Neumann em Princeton, o Konrad Zuse na Alemanha e o Aiken em Harvard. Todos eles construíram algum tipo de dispositivo capaz de realizar computação através dos tubos a vácuo. Uma coisa que marca, como eu já disse, é essa época que os computadores eles ocupavam salas inteiras, consumiam quilos de energia e aqueciam bastante. Então, outra coisa que eu gostaria de destacar é que não tinha linguagem de programação, não tinha se x é maior do que 10, então escreva maior do que 10. Não existia esse tipo de linguagem. O que tinha lá era 0 e 1, que é a linguagem do computador. O computador ele só entende 0 e 1, sistema digital. Então, para você utilizar o computador, para você dar informações para ele, você tinha que usar essa mesma linguagem, 0 ou 1. Que não é a linguagem que a gente entende, né? Então dava um trabalho do caramba. Bom, dentro dessa geração surgem os cartões perfurados. Eu tive alguns professores que faziam trabalhos nos cartões perfurados, eles utilizavam de fato, mas eu não sou tão velho assim, então eu nunca usei um cartão, mas gostaria de utilizar. Bom, cartão perfurado ele surge muito antes, ele surge, se eu não me engano, em 1918. Ele era utilizado para um monte de coisa, mas ele vai ser utilizado na computação aí mais ou menos pelos anos 50. O que é um cartão perfurado? Ele vai ser um cartão, um pedaço de papel, que tem várias posições marcadas, e se você furar aquela posição, você vai estar representando um valor digital. Lembra, o computador entende 0 ou 1. Se tem furo, então representa 1. Se não, representa o 0. Então era uma forma mais sofisticada da gente passar informação para a língua que o computador entende. Então, era uma maneira mais física, né? Porque a gente ia lá e furava para poder passar as informações. Então, através desses cartões, a gente podia gravar dados de entrada que a gente inseria no computador e o computador realizava computações a partir dos furos no cartão, certo? Um outro detalhe que os cartões poderiam fazer é que eles poderiam também representar comandos para o computador. Então, de certa forma, era um primórdio da linguagem de programação, certo? E é também um marco interessante que a gente começa a ver o futuro da evolução dos computadores. Então, antes, a gente precisava manusear fisicamente o computador para passar informações, e aí teve uma primeira evolução que é o cartão perfurado, como se fosse o primórdio, como eu acabei de dizer, da linguagem de programação.
que esse cartão ele marca na história da computação? Ele marca uma aproximação do usuário com o computador. Então, vai existir, a partir daí, e isso vai se tornando cada vez mais popular à medida com que a gente for estudando aqui a história, vai existir uma evolução em que os computadores eles são voltados para o usuário. E existe uma interface, vão existir várias interfaces, vão existir várias linguagens intermediárias para auxiliar, para que a gente não tenha que, de fato, falar a língua do computador, que é 0 ou 1. Então, o primeiro passo é o cartão perfurado, um pedaço de papel furado, que é uma furada, certo? Mas no fim das contas, a gente vai chegar nas linguagens de programação moderna, que são as que a gente utiliza para construir programas nos dias de hoje. Então, como é interessante a história. No momento que surge o cartão, ele já dá uma ideia. Usuário, uma pessoa que vai utilizar isso aqui, que vai utilizar um jeito de programar, de utilizar o computador para fazer algo que é do objetivo dele, para trazer uma certa utilidade, certo? Para personalizar o que o computador vai fazer. Bom, aí a gente tem um exemplo aqui da válvula, né? Bom, você pode ver aí que a válvula era um negocinho complicado, né? Ela tinha um suporte de gás, ela era de vidro, então poderia quebrar. Tinha um monte de grade diferente. E, eu não entendo desses negócios não, isso é de física, hein? Então, a válvula ela era muito complexa e ela foi substituída por um elemento muito mais simples, que é o transistor. O transistor, apesar dele ser da física também, eu sei muito bem como funciona, porque é muito fácil. Você também vai absorver essa informação com facilidade. O transistor nada mais é do que um elemento que passa ou não corrente. Então, passa corrente, cartão furado, cartão com furo. Pode estar representando um 1. Tá vendo? A gente sempre volta para a linguagem digital, que é que o computador entende. Para o eletrônico, para o 0 ou 1. Então, no transistor funciona assim. Tem o pininho do meio. Esses 3 são pininhos que transmitem corrente. E aí no pininho do meio, ele é o controlador. Ele vai decidir se passa a corrente do pininho 1 para o pininho 3. Então, ele define se os pininhos na extremidade, eles vão transmitir corrente. Então, se você passar a corrente no pininho do meio, significa que sim, verdadeiro 1 vai passar corrente. Além disso, a intensidade da informação da corrente elétrica que você colocar no pininho do meio vai definir o quanto de corrente elétrica que você vai passar. Agora, se você não colocar energia no pininho do meio, significa que não vai passar corrente elétrica. É assim que funciona um transistor. Para você fazer um processador moderno, que é os que a gente tem hoje, a gente coloca uns bilhão de transistor, um depois do outro, e organiza eles de um jeito que eles viram circuitos digitais. E aí faz tudo. Aí toca música, joga videogame, joga League of Legends, faz simulação, posta fake news. Tudo é feito através dessa simples ideia. Colocar um monte de transistor em sequência e colocar, se passar a corrente no do meio, vai passar de uma extremidade do meu transistor para outra. Ou seja, os da borda vão transmitir corrente. Se não, corta a corrente aqui. Não importa o que aconteça, não vai passar a corrente nesse transistor. E aí, através de um acúmulo de vários transistores, a gente constrói um processador. Não é incrível? É muito incrível. O que marca essa segunda geração agora, pulando o transistor, né, um pouquinho, e falando da história do surgimento dos computadores, é exatamente o surgimento do transistor e a troca das válvulas pelos transistores, certo? Então, ele surge em 1953 e as vantagens em relação à válvula, isso aí, as vantagens
tô falando aqui no sistema computacional, né? Do ponto de vista de física ou de outros lugares que usa válvula, eu não tenho conhecimento. Mas, aqui para computação, por que o transistor foi uma revolução? Porque ele gasta muito menos energia. A gente tinha os computadores da primeira geração gastando 45 quilowatts por hora. 45 quilowatts, pelo que eu sei, mais ou menos por mês a gente gasta 120 numa cábula. Então, pra você ter uma ideia do tanto de energia que aqueles computadores do passado eles gastavam. Se você for pagar a energia, se eu não me engano, dando assim um chute não muito preciso, se você quiser precisar melhor e nos contar, seria interessante. Eu acho que seria mais ou menos 50 reais por hora de energia, então 10 horas, 500 reais. 100 horas, bom, é caro, né? Se a gente fosse pagar na energia comum das pessoas, obviamente, esses computadores aqui, eles eram computadores militares e eles não pagam energia que nem a gente paga hoje, né? Provavelmente a energia também era mais barata lá. Mas é muita energia, é isso que você quer que você entende. A válvula gasta muita energia, o transistor gasta muito menos. Ele é menor, ele é mais confiável. Existia uma ideia de que construir computador com válvula era uma loucura, porque elas eram muito estáveis, estoura, queima, pega fogo, e enfim. Não é muito legal. Outra coisa bizarra da válvula que não precisa no transistor é que a válvula precisava de aquecimento. Era o famosão Passatão a álcool. Quem teve um Passat a álcool, eu não tive, mas meu pai tinha. Ou teve carro antigo a álcool, sabe que você precisa de um tempão para poder aquecer o carro para o carro funcionar. As válvulas também eram assim, o transistor não. E claro, acho que o motivo eu deixei por último acaba sendo um dos mais importantes, é que com o transistor a gente consegue fazer cálculos em muito menos tempo. Então, na ordem de microsegundos, enquanto nas válvulas os cálculos demoravam segundos. Bom, também surge nessa geração o sistema em lote, por isso que chama segunda geração de transistor e de sistema em lote. A gente vê o sistema em lote em breve. Junto com essa geração surgem várias inovações. Surgem as primeiras linguagens de programação, o Assembly, o Fortran e o COBOL. Os primeiros sistemas operacionais, assim, tem gente que não chama eles de sistemas operacionais, que eles são bem rudimentares, mas é a primeira ideia de sistema operacional. Surgem também os primeiros dispositivos de entrada e a gente começa a guardar informações em fitas magnéticas. Dá uma pausa, respirar, né? As fitas magnéticas são iguais os cassetes que eram utilizados antigamente. Então, nós gravávamos informações nessa tecnologia. Também começa uma certa popularização e comercialização de computadores. Então, isso é uma informação que eu já até falei, né? Que os processadores atuais colocam bilhões de transistores, um depois do outro. E isso resulta numa capacidade de computação que jamais poderia ser imaginada. Hoje a gente consegue fazer mágica com os computadores. Esse, agora, continuando o assunto aí sobre o que aconteceu nessa segunda geração, como surgiu as primeiras linguagens de programação, e esse é um assunto que a gente já estudou, também existiram os primeiros programas que interpretavam os programas que eram produzidos em Assembly para a linguagem do computador, que só entende 0 e 1. E aí começa uma separação da ideia de quem trabalha com computador. Antes era tudo a mesma pessoa. Tipo, o cara que cuidava da máquina era o cara que provavelmente desenhou o computador, era o cara que fazia os programas, era o cara que era o operador e também era o usuário. Então, existia uma pessoa e ele fazia tudo. Aqui a gente começa a ter um pouco de separação. E essa separação só vai aumentando, porque existem várias funções que vão surgindo. Na época existia um cara que projetava o computador podia ser vendido, utilizado por outras pessoas. Aí tinha um programador
que era aquele que construía os programas, e tinha uma pessoa que era o operador da máquina, que ficava lá colocando a fita magnética, colocando o cartãozinho perfurado, vendo qual era o resultado, devolvendo para a pessoa, certo? E aí a ideia de usuário, como a gente vê hoje, uma pessoa que senta e utiliza o computador, meio que não existia ainda, certo? Como é que funcionava esse processo? O programador ele entregava o cartão com o seu programa, os operadores inseriam esse cartão no computador, a máquina computava e depois o operador da máquina devolvia o resultado para o programador, beleza? E antes disso, né, o projetista já tinha criado aquele computador, aquela máquina. Quais que são os exemplos de computadores baseados em transistor e sistemas em lote? Você viu que sumiu aquele painelzão cheio de lâmpada maluca, né? Agora eles são mais bonitinhos, são as caixinhas fechadas e dentro dessas caixinhas estão os transistores. Que tem que estar fechado mesmo, né? Porque são dispositivos eletrônicos e se molhar, dá curto-circuito, pega fogo, entende? Então por isso que tem essa caixinha protegendo os transistores que estão aí dentro. A gente tem como exemplo o Univac, que foi criado em 1952, e o IBM 650. Bom, agora a última coisa que a gente vai ver da segunda geração é a ideia de processamento em lote. Mais para o final da segunda geração, surgiu a ideia do processamento em lote. É o seguinte, antes as entradas e os programas eles eram gravados naqueles cartõezinhos, certo? Agora eles vão ser gravados dentro de uma fita magnética e não é só mais um programa, é um monte de programa, por isso a ideia é lote, um conjunto de programas. O programa principal, que é o que a gente chama de o primeiro sistema operacional, mas muita gente não chamaria ele de sistema operacional, mas é como se fosse um papai, assim, o cara que deu origem ao sistema operacional. Esse programa principal, ele carregava cada um dos programinhas que estava dentro da fita para dentro do computador, que o executava um por um, certo? Isso se repetia até acabar o lote, que era formado por um monte de programa. Então, por isso o processamento em lote. Chegava dentro da fita um montão de programa. Pausa para a moto barulhenta. Chegava na fita um montão de programa. O programa principal repetia o processo de executar cada um desses programas. E aí, no final, o resultado desses programas saía pela impressora. Geralmente era uma impressora bem parecida com o que a gente vê hoje, certo? Uma ideia que vem carregada no processamento de lote é que, por orientação, cada um desses programas devia fazer coisas parecidas para poder deixar a execução dos lotes mais rápidos, certo? Então, aqui a gente vê a primeira ideia de sistema operacional começa a surgir na segunda geração. E por que chama sistema operacional? Lembra que aqui surgiu a separação do operador, do programador? A ideia do sistema operacional é exatamente substituir aquele sujeitinho chamado de operador da máquina, certo? Então, a troca da fita, a inserção do cartão, a configuração da fita magnética, tudo isso era feito pelo operador do computador, um ser humano. A ideia do sistema operacional era substituir esse cara. Então tem tudo a ver com o processamento em lote. É meio que surge junto o processamento em lote e o pai do sistema operacional. O objetivo era diminuir o tempo ocioso, porque uma pessoa ela não é igual a um computador, né? Ela fica doente, ela demora para fazer as coisas, e também fazer com que o computador funcionasse sozinho, certo? Nessa época, o sistema operacional ele tinha algumas limitações bastante graves. Por exemplo, o sistema operacional ele só rodava para um computador específico. Então você construía esse programinha para aquela máquina específica da IBM, aquele modelo específico, não funcionava para outro tipo de computador, era muito específico para aquela impressora específica, para aquele leitor de fita magnética, para aquela fita magnética da Kodak, era tudo feito especificamente, certo? Além disso, por consequência, não existia biblioteca, né? Biblioteca é coisa que a gente tem hoje.
Então, era tudo incompatível. O SO só funcionava para uma máquina específica. Então, os primeiros sistemas operacionais, a gente tem o MIT Tape Director. Olha o nome dele. Diretor da fita. Lembra que a funcionalidade principal do sistema operacional, entre aspas, entre o pai dos sistemas operacionais era controlar a fita magnética? E os caras tiveram um nome bem legal, né? O diretor de fita, Tape Director. Esse era o sistema operacional do Univac. E a General Motors, por incrível que pareça, fez um sistema operacional que era o sistema utilizado no IBM 701 e no 704. Que é esse aqui que a gente está vendo nessa figura. Então, aqui a gente tem uma imagem do Univac. Bonito ele, né? Dá até vontade de colocar na sala. E aí você colocava as fitinhas, né? E aí você colocava uma fita e o sistema operacional, ele automatizava o processo da fita. E eu quis colocar essa imagem da mulher colocando uma fita no Univac. A ideia aqui do sistema operacional é que ele independesse das pessoas, mas até certo ponto, né? Porque se a função dele era ler a fita magnética e processar os lotes, tinha que alguém colocar a fita lá, certo? Então, aqui surge a ideia do sistema operacional substituindo as pessoas. Mas é claro que todo computador funciona com a pessoa interagindo com ele. E aí, imagens dos IBMs e também o General Motors SO, que também tinha uma funcionalidade parecida com o Tape Director, certo? Bom, é isso na aula de hoje. Eu deixo você com essas 4 perguntas, certo? Para você raciocinar, para você pensar. Nos vemos em breve. Até logo.